Bom, outra questão, e a gente vai aprofundar um pouco mais a história agora. Se quiser colocar o Daniel Ronde aqui também, Bruno, pode ficar à vontade. Um júri acontecido ontem em Ribeirão, absolveu uma mulher acusada de planejar a morte do marido para sacar o seguro. Por favor, Lúcio, as informações. Bom, esse caso, nós vamos ter a participação do advogado de defesa, do brilhante advogado, nosso amigo Daniel Ronde, e conseguiu reverter uma situação complicada para a acusada, Ana Cláudia Gomes Batista. Ela foi acusada de mandar matar o marido em 2018, lá no Parque Monte Carlo, Jardim Monte Carlo. Ele teria ido para vender uma casa e lá foi atingido por 2 tiros. A polícia chegou à conclusão, depois de investigação, a polícia, que ela teria mandado matar para ficar com um seguro de R$750 mil. A história continuou, ela acabou presa, inclusive. Estava presa 2 anos e 8 meses, inclusive agora, deve sair hoje, do centro lá de São José do Rio Preto, onde ela estava presa e deve sair hoje. E a história muda, porque ontem ela foi absolvida no Tribunal de Júri, aqui em Ribeirão Preto, no Fórum. Os primeiros 4 jurados a absolveram, então ficou 4-0, eram 7 jurados, não teria como mudar mais a sentença, por isso mesmo o júri até acabou. Mas ninguém melhor para falar sobre isso que o advogado Daniel Ronde, que a defendeu. Aí, bom, para a gente falar mais sobre esse assunto, a gente recebe através de videochamada o advogado de defesa da acusada, o advogado Daniel Ronde. Ronde, obrigado pela tua participação aqui conosco, boa tarde. Lucinho pode ficar com a gente aqui, se possível. O que favoreceu a absolvição? O senhor tinha certeza que pudesse absolvê-la no julgamento, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Jarney. É uma satisfação estar falando com você, com o Lúcio e todo o seu público. A defesa tinha muita tranquilidade, primeiro porque a gente sabia da inocência da Ana, e segundo, que por uma análise da prova, por uma análise de toda a floresta de fatos, aquela linha que acusava a Ana como mandante de um crime para recebimento de um seguro não se sustentava. Não havia nenhuma prova cabal que pudesse justificar uma condenação. E havia um fato de um suspeito que foi investigado pela polícia que demonstraria que a linha escolhida pela polícia, que foi a linha de acusação da esposa, não foi a mais adequada. A polícia sabia de um romance extraconjugal, trabalhava com a informação de crime passional e optou por investigar a esposa sem conseguir nenhuma prova do que argumentava, e a gente, na defesa ontem, conseguiu pontuar as incongruências de um outro suspeito, o que coloca ele na cena do crime e com certeza merece ser investigado. O senhor disse um romance extraconjugal por parte da esposa ou por parte do marido, da pessoa que morreu? Por parte da vítima. Da vítima. Da pessoa que morreu. Ok. Tá. Bom, doutor, ela havia, e se eu estiver enganado, o senhor me corrija, porque isso foi em 2018, a gente tem alguns áudios, ela se apresentou à polícia. E foi quando ela foi presa e ficou por 2 anos e 8, 9 meses, uma coisa assim. Foi por orientação, o senhor já estava como advogado dessa senhora? O senhor que orientou, ela foi orientada para se apresentar, é isso? Jarney, é importante essa pergunta sua, até porque o seu público ele é muito diverso. Isso. E existe algo que chama aos olhos, que a gente no ramo do direito fala que o processo ele exala odor. E ele exala odor exatamente pelo comportamento dos acusados. E no caso da Ana, eu não era o advogado dela à época, mas ela optou, uma vez que ela foi acusada e havia uma decretação de uma prisão preventiva, ela optou por se apresentar espontaneamente na polícia, foi presa naquela ocasião de forma preventiva e de forma preventiva ela aguardou 2 anos e 8 meses para ser julgada. Então, com a questão da dúvida se ela tinha responsabilidade ou não, ela guardou 2 anos e 8 meses presa. E ontem, com a análise dos jurados, que são os juízes da causa, ela foi colocada em liberdade. Então, ela, num comportamento exatamente de inocente,
se apresentou, suportou o cárcere por tanto tempo e ontem foi absolvido. Lucinho, alguma questão para o doutor Daniel Ronde? Lúcio Mendes, fique à vontade. Tem que ser claro rapidinho, que, 1,5 minutos, por favor, Lúcio. É claro que a promotoria vai recorrer da sentença, tal, até normal tudo isso. Mas essa situação prevê, Daniel, que ela receba alguma coisa do Estado por ter ficado tanto tempo presa assim, sem que tivesse comprovado a sua culpa? Sim, essa responsabilidade, principalmente numa negativa de autoria, o que a prova demonstra que ela não teria nenhuma prova que ela pudesse ser essa suspeita que a polícia optou porque ela pode ser indenizada pelo Estado. Esse processo sobe a julgamento, a gente tem plena convicção de que essa sentença não muda, porque não há prova nos autos, e o próprio promotor ontem, no debate, disse, não tem prova. Então, anular esse julgamento somente seria possível se o jurado tivesse julgado contrário à prova dos autos. Se não tem a prova, não tem como ser anulado. Então, ela é beneficiária dessa apólice que o marido mantinha, ela e os filhos. Esse dinheiro está depositado no processo, ela vai receber junto com os seus filhos a partir da hora que transitar em julgado esse processo. Até porque, Ronde, ela tem 5 filhos, né? Aliás, o casal tem 5 filhos, na verdade, né? Bom, com conhecimento do executor dos tiros e o processo, o júri, o julgamento ter sido desmembrado, foi positivo para você, para o senhor, no caso de defesa da acusada? Não, isso daí para nós era irrelevante. Você imagina que ela, quando foi pronunciada a ser levada a júri, ela desistiu dos recursos. Por quê? Porque ela estava presa, aguardando o julgamento. Então não foi uma manobra da defesa isso. Por quê? Porque quando ela desistiu do recurso, ela queria ser levada a julgamento. Agora, isso muda a história de toda a história que a polícia apontou como certa. Por quê? Porque se não tem principal, não tem acessório. Vida que segue agora, doutor? Ela já está em liberdade? Já saiu da cadeia? Já está livre? Está saindo exatamente agora. Ela sai às 13 horas, é colocada em liberdade e segue de volta para a casa dela. Parabéns por mais esse caso, doutor Daniel Ronde. Muito obrigado pela atenção conosco aqui no Grupo Tati de Comunicação. Boa tarde. Boa tarde, um abraço a todos. Um abraço. É complicado, né? E para o advogado é um gol, né? Vida que segue.